Jack Daniels, o uísque americano mais vendido de todo o mundo. A bebida faz sucesso há mais de 100 anos e já ganhou tanta força que é comum aparecer em toda a nossa cultura, como em músicas, roupas, filmes ou fotos antigas. Mas como a empresa ficou deste tamanho e como seu uísque é feito, é o que veremos no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Jack Daniels. Vamos falar, Jack Daniels, quem não provou, já ouviu e quer provar. Isso. Infelizmente, né? A gente é muito alcoólico aqui no Brasil, mano, a gente bebe demais, alcoólatra. Mas Jack Daniels é muito popular e faz tempo já que isso acontece. Quando o seu avô era jovem, já era popular. E a gente vai contar a história dessa empresa. Por trás das câmeras, hoje eu tenho o Digo Blackson e é ele quem vai dar a meta de likes pro nosso Jack Daniels. Eu quero 23 mil likes, 333. 23.333 likes, então. Fechou? Fechou, vamos bater. A Jack Daniels é uma fábrica de whiskies que foi fundada em 1875 por Jasper Newton Daniel, mais conhecido como Jack Daniel. Jack era um destilador norte-americano e tinha sua sede na mesma cidade onde continua sendo, em Lynchburg, no Tennessee. Jack era o mais novo de 10 irmãos, todos filhos de Lucinda Daniel e Callaway Daniel. Ele acabou perdendo sua mãe ainda na infância, e seu pai acabou se casando com uma mulher com quem Jack não se dava bem. O seu pai acabou se distanciando após ser convocado para a Guerra Civil, forçando a convivência entre Jack e sua madrasta. A convivência ficou ainda pior quando o pai de Jack infelizmente faleceu na guerra. Com isso, ainda jovem, Jack fugiu de casa e ficou praticamente órfão e sozinho nas ruas. E aí então começa a história da marca Jack Daniels. Bom, então o Jack tava na rua, literalmente largado, para pensar, o cara perdeu a mãe. Aí vem uma megera para ocupar o espaço dela, certo? O pai é convocado para uma guerra, vai para a guerra civil, morre na guerra civil, ele começa a apanhar ainda mais da madrasta, foge de casa, tá na rua e quem que recolhe ele? O cara que recolhe ele deu muita sorte, o cara que recolheu ele foi um cara chamado Dan Kell. O Dan era um destilador de bebidas, então o cara manjava disso. E naquela época era algo comum na região, tinha muita destilaria. Já existiam no mínimo ali 16 empresas que trabalhavam com isso antes do Jack sequer pensar em criar Jack Daniels. Então era algo comum na região. Então o Jack começou a aprender sobre destilaria com o Dan e o Dan começou a levar o Jack para aprender junto com o mestre dele. O mestre dele era o Nathan Green. O Jack gostou de tudo aquilo que estava vendo, gostou também da parte, obviamente, né, de estar sendo adotado, de estar sendo tirado da rua e acabou se aprofundando no negócio. E em 1875, oficialmente foi fundada a destilaria junto com o Kell, com o mestre dele que adotou ele. Eles fundaram a Jack Daniels. Na época, o mestre dele não podia continuar na empresa, ele ajudou a fundar, mas ele não continuou na empresa por conta da religião dele. Então o Jack continuou sozinho ali com a empresa e, pô... Meu, que sorte, uma né? herança muito boa que o professor e mestre dele deixou pra ele, né? Só que, se você ver agora, se você tiver uma garrafa na sua casa da Jack Daniels, você vai ver que tá escrito assim, estabelecido e registrado em 1866, certo? Dessa forma aí que tá aparecendo pra vocês. É porque provavelmente nessas épocas aí de 1866 foi a primeira vez que eles venderam um uísque que foi fabricado por eles, entendeu? Nossa, que pira. Então, eles vendiam, mas vendia tipo assim, vou chamar uns amigos. Aí os amigos vinham, bebiam e falavam, muito da hora, tá ligado? Aí ele passava pro outro, aí o outro, vou levar uma garrafa, aí comprava. Mas isso foi fundado oficialmente mesmo 9 anos depois, em 1875. 5 anos depois, em 1880, a Jack Daniels já era a segunda maior destilaria do local, certo? Já era a segunda que mais produzia. E 17 anos depois, ou seja, levou uma cota pra Jack desenvolver a garrafa quadrada, porque a garrafa quadrada é um dos símbolos do whisky da Jack Daniels, entendeu? Foi o que diferenciou eles de outras garrafas ali quando eles foram para as prateleiras, por exemplo. Então em 1897 surge a garrafa quadrada e também surge uma outra coisa, surge o Old No 7, que é aquilo que aparece assim, que sempre tá escrito. Aparece em cima, né? Significa antigo número 7. Esse número 7 era uma marcação que o governo fazia, como exemplo de um condado, o condado de Moore. Esse condado, ele tinha ali um número de destilaria, e esse seria a 7ª destilaria do local. Só que o condado se uniu com outros condados, e aí eles passaram a ser o 16º do condado. Então o número deles, que antes vinha no rótulo, número 7, passou a ser o número 16. E muita gente se identificava por isso. Me vê um número 7, não fala me vê um Jack Daniels. Então eles colocaram na embalagem antigo número 7, para as pessoas continuarem comprando o uísque, né? Tem um livro de 1967 chamado O Legado de Jack Daniels. Nesse livro fala que esse antigo número 7 foi escolhido lá em 1887, tá? Um pouco antes, quando um Jack visitou um amigo em outra cidade, e esse amigo tinha ali uma rede de lojas, e ele tinha 7 lojas.
e aí ele falou que ia fazer uma homenagem pro amigo. Ah. Eu acho muito mais plausível a outra versão. Claro. Em 1904, a bebida foi eleita como o melhor uísque na Feira Mundial de São Luís, ou seja, o cara já estava atingindo o topo do mundo ali logo depois que criou. Se você parar pra pensar, é logo depois mesmo, porque a gente tá falando de menos de 30 anos, são 29 anos e a empresa já tava no topo, num ramo onde pra você fazer um uísque bom você precisa de tempo, né? É verdade. Então, tipo, é algo muito impressionante mesmo. E foi numa época que os Estados Unidos estavam naquela onda anti-álcool. Lembra que o álcool foi proibido, Sim, que teve a lei claro. seca, que virou crime ter o álcool? Então, foi nessa época aí, a galera já tava falando, pare de beber, não sei o que, não tá proibido ainda, mas tava pertinho. Então eles ganharam o prêmio na última época que a galera pôde beber legalmente. Bom, o Jack acabou tendo alguns problemas de saúde e acabou tendo que passar o comando da empresa pros seus sobrinhos. Ele deu para 2 sobrinhos dele, isso lá em 1907. Um dos sobrinhos era o Lane Motlow. O Lane Motlow viu a empresa como uma oportunidade e comprou a parte do outro sobrinho, certo? E ele ficou com a empresa inteira para ele. Isso aconteceu em 1907 e em 1910, lá no Tennessee, já foi proibido a destilação e a venda do álcool, entendeu? Então eles tiveram que mudar de estado lá em 1910 e para outro lugar dos Estados Unidos para produzir. E logo em seguida também foi proibido no mundo todo, sendo que um ano depois da primeira proibição, em 1911, o tio dele, o Jack, morre, que é o fundador. Então o cara fica sem eira nem beira. Imagina. Tipo assim, o negócio dele do nada tá proibido, o cara que é o fundador, que é que é a razão de tudo tá funcionando tão bem, morreu e o cara tá sozinho com a empresa. Então de 1920 a 1933, eles não puderam mais produzir o uísque e nem vender esse uísque. Nossa, mano, imagina. E tem uma doideira. A cidade onde funciona a fábrica da Jack Daniels até hoje mantém a lei de proibição. Em 33, eles voltaram atrás. O país inteiro voltou, menos a cidade. A cidade da Jack Daniels não pode vender álcool, teoricamente. Nossa. O único lugar que você pode comprar, tipo, o uísque de forma legal é na fábrica da Jack Daniels. Então você vai num bar na cidade da Jack Daniels e você pode não encontrar Jack Daniels. Nossa, que doideira, mano. Não é doideira isso aí? Mano, você acha que é só o brasileiro que é idiota? Tá ligado, mano. Os caras realmente não querem que os caras trabalhem lá. Bom, e como esse sobrinho do Jack, que tava comandando tudo, virou um político, ele usou da influência dele pra ele conseguir produzir mesmo sendo proibido. Então, tipo, é proibido assim, digamos, mas é uma lei que ninguém... Liga muito. né? ninguém liga muito, entendeu? Ficou assim, uma lei antiga, sem muito sentido. Então ele começou a produzir novamente e ele já era o melhor whisky do mundo e só continuou com a empresa que passou a não ter mais problemas. Os únicos problemas que a Jack Daniels teve com o público foi quando foi reduzindo o número de teor alcoólico. O teor alcoólico foi reduzindo, só que ao mesmo tempo o público cresceu. Quanto mais reduz o teor alcoólico, mais pessoas bebem. Ah, lógico. Olha que doideira. Porque não é muito forte, né? Exatamente. Só que a galera antiga, que com 14 anos já tava tomando 48%, vai querer tomar 42% agora como? O cara quer 60%, o cara quer que aumente a dosagem. Só que pra esse cara que quer que aumente, tem o whisky versão mais alcoólica, né? Só que essas versões são muito mais caras, são versões promocionais, são versões raras de encontrar. O tradicional Jack Black lá, né, que é aquele que todo mundo vê, aquele costuma ter 42% de álcool hoje. E um outro momento que foi complicado para Jack Daniels, mas aí foi complicado pro mundo todo, né, foi durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, tudo parou, cara. Tudo que você imaginar de empresa, de tudo parou. Teve algumas que lucraram nessa época porque vendiam coisas que estavam sendo utilizadas na guerra. Mas no caso da Jack Daniels, por exemplo, a fábrica foi fechada para poder produzir penicilina e combustível, certo? Então os caras estavam precisando disso na guerra, então foda-se a Jack Daniels, tá ligado? E eles ficaram fechados então de 42 a 46 por conta disso. Nossa, mano, imagina o Cara, imagina uma prejuízo. empresa que a cada, sei lá, 10 anos tem que fechar não sei quanto tempo. Tá ligado? Tipo, é foda, mano. Em 47 a produção voltou, certo? Só que o sobrinho do Jack, o Motlow, acabou falecendo. E acabou ficando na mão de seus 5 filhos, que eram Robert, Igor, Dan, Connor e Mary. Em 1956, na próxima década, a empresa acabou sendo vendida para a Corporação Brown. A Corporação Brown então começou a tocar Jack Daniels e de lá pra cá é só sucesso. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não sei se você conhecia a história do Jack, o fundador da Jack Daniels. Se você curtiu, deixa um like aí, comenta qual história você quer ver aqui, uma história que você conhece, que você acha que quase ninguém conhece, certo? Que a gente vai ficar lendo as sugestões e vamos fazer as melhores ideias, vamos trazer as ideias que a galera mais comentar também aqui pro canal. Sabe o que a gente podia trazer? A gente podia O quê? trazer a história da Grey Goose. Do Todo Grey mundo- Goose? É, todo mundo A- fala. Ou a da vodka. Absolute. Da Absolute deve ter algumas, eu acho que sabe quais deve ser muito maneira? Aquelas que são tipo ali da França, que são muito antigas, tá ligado? Tipo champanhe. Ah, pode Deve crer. ter um champanhe ali da França, Isso, espumante, ou um vinho. um vinho que é antigo, Isso. deve ter uns assim que tem uma história muito doida. Então comenta aí se você conhece, já comenta qual que é boa pra gente fazer, beleza?
Valeu!